A Selic subiu para 14,25% e com isso surgem duas dúvidas que vamos responder nesse vídeo. Primeiro, será que ainda vale a pena investir em fundos imobiliários? E segundo, quais são os fundos imobiliários que estão pagando mais que a Selic? E antes de tudo, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma dica e vídeos como esse. Agora, bora falar, sobre a primeira questão do vídeo. É fato que os fundos imobiliários não estão no seu melhor momento, até porque os fundos de tijolo estão na sua maior queda desde o governo Dilma, onde o Brasil viveu momentos tensos na economia. E o maior culpado disso tudo é a renda fixa, que no caso é a Selic e o IPCA. O IPCA, que é um dos nossos principais índices que mede a inflação, não para de subir por conta dos aumentos dos alimentos, que estão ficando cada vez mais caros. Inclusive, caso queira entender isso, é só você ver esse vídeo aqui. Mas o outro ponto aqui é que para controlar essa inflação, o Banco Central utiliza a Selic, nossa taxa básica de juros, que é para frear o consumo. Assim as pessoas param de tomar crédito, a inflação começa a cair. E não é à toa que estamos com a Selic hoje a 14,25, né? Um valor histórico para a economia. E ela pode chegar até 15 no final desse ano. Mas a verdade é que mesmo com essa alta, o IPCA não está caindo. E por causa disso, a renda variável e principalmente os fundos imobiliários estão sendo muito afetados. Porque o IFIX, o índice dos principais FIs da Bolsa, é inversamente proporcional à Selic. Tipo assim, se a Selic ela tá em alta, o IFIX está em baixa. E se ele tá em alta, a Selic normalmente está em baixa. Até porque quando você tem Selic alta, o Tesouro Selic, o investimento mais seguro do Brasil, fica bem mais atrativo. Porque qual o sentido de você investir em um FI arriscado, que vai te pagar a mesma coisa que o investimento mais seguro do país, né? Não tem nenhum sentido, né? É aqui que entra a primeira pergunta do vídeo. Será que ainda vale a pena investir em fundos imobiliários? E a resposta é sim, e muito. Lá no começo do vídeo, eu falei sobre os fundos de tijolo estarem com a maior desvalorização desde o governo da Dilma, né? Você lembra disso? Os fundos imobiliários não estão somente caindo ou desvalorizando, eles também estão em promoção, o que significa que estão mais baratos. Eu não sei vocês, mas eu adoro promoção. Eu adoro comprar coisas boas por um preço melhor. Imagina você comprar aquele tênis que você sonha, aquela roupa, um celular por um preço muito mais barato. É justamente isso que está acontecendo com os FIs. E sim, diversos fundos imobiliários bons que estão com preço incrível agora. E apesar de muitas pessoas estarem falando que os fundos imobiliários estão despencando e coisa do tipo, na verdade eles não estão tudo isso. Se liga nesse gráfico do IFIX esse ano. Mesmo quando olhamos para um período de tempo maior, o IFIX não tá tão ruim. Isso acontece porque a maior parte do portfólio dele é composto por fundos imobiliários de papel, que tem na sua carteira títulos que são fixados tanto no IPCA quanto a CDI, ou seja, a inflação e os juros. Isso mostra a importância de você diversificar também nos fundos imobiliários e também é importante, né, a oportunidade que temos agora. Porque as pessoas querem investir em imóveis, mas muitas das vezes não tem tanto dinheiro para comprar um físico, né? E aqui que entra os fundos imobiliários, já que eles são mais baratos, menos burocráticos de comprar e ainda pagam dividendos. E aqui que surge a nossa segunda pergunta. Se agora é uma oportunidade, quais são os fundos imobiliários que estão pagando mais que a Selic? Antes de tudo, a gente quer alertar que isso não é uma recomendação de investimento, tá bom? Então, apesar da gente estar estudando, para ser um profissional certificado, a gente ainda não pode recomendar esse tipo de investimento. Então, usem isso como uma pesquisa para vocês. E para descobrir os melhores fundos imobiliários que estão pagando mais que a Selic, a gente usou um filtro, onde colocamos que um dividend yield acima de 11,40%, que é a Selic líquida hoje, um P sobre VP até de 1, uma liquidez média diária acima de 2 milhões e um valor patrimonial de mais de 1 bilhão de reais. Isso porque a gente não quer só o dividendo, a gente quer um fundo imobiliário com muita liquidez e com bons fundamentos, que não seja só bom no curto, mas no longo prazo também. E com esse filtro temos nosso primeiro FI, o VGIR11. O VGIR é um fundo imobiliário do segmento de papel, ou seja, ele investe em títulos de renda fixa ligado ao mercado imobiliário, que no seu portfólio a maioria é os famosos CRI. Então, como a gente já falou, acaba sendo um ótimo momento para eles. E não só porque ele é de papel, mas também seus indicadores, tendo hoje um P sobre VP de 0,97, o que mostra que ele está bem barato, porque em teoria você pagaria R$ 97 por algo que vale 100, sem contar sua liquidez média diária de mais de 4 milhões, o que mostra que esse fundo é muito negociado. Além disso, ele tem um valor patrimonial de 1,42 bilhão e um dividend yield nos últimos 12 meses de 3,39%, que faz distribuir 11 centavos no último mês, e de R$ 1,27
centavos em 12 meses, o que pode parecer pouco, mas para um fundo que custa mais ou menos R$ 9,00, isso está muito bom. De verdade, porque para você conseguir comprar uma cota dele só com dividendo, você precisaria de 87 cotas, o que a gente chama isso de Magic Number. E além de dividendos, esse FI ainda está acima da Selic e nos últimos 5 anos ainda ganha do CDI. O que é algo muito difícil para um fundo imobiliário conseguir, tá? Já que o foco deles é dividendo e não valorização. Agora o próximo da nossa lista é o MXRF11, um muito conhecido e o queridinho muito da galera, mas que as pessoas confundem achando que ele é de papel, mas na verdade ele é misto ou híbrido, tendo na sua carteira tanto terrenos e imóveis quanto outros FIs, e também um portfólio em renda fixa. Em questão de indicador, ele tem um P/VP baixo comparado ao antigo dele, né? Uma liquidez diária de mais de 11 milhões de reais, o que é muito alto, e um dividend yield de 12,75%, pagando na última vez 9 centavos. Ou seja, se você tivesse 10 cotas, receberia 90 centavos, 50 cotas 4,50 e 100 cotas R$ 9,00, e atingindo assim o seu Magic Number. Quando o assunto é valorização, ele não é tão bom quanto o VGRI, mas mesmo assim, nos últimos 5 anos bateu o CDI. Mas na minha opinião, o maior diferencial desse fundo é o seu portfólio, tendo condomínio, edifício, outros bons fundos imobiliários e também uma carteira bem segura de renda fixa. Outro FI que precisava estar nessa lista é o RECR11, outro fundo de papel, mas o que mais chama atenção aqui nele é o seu portfólio, tendo 88% do seu portfólio alocado em CRI indexado tanto a IGPM e IPCA, com taxas acima de 7%, o que é muito bom para ativos de inflação no momento. Por aí você tem um P/VP muito baixo pelo que ele oferece, de 0,85, um dividend yield de 14,58%, o que é muito alto. Uma liquidez média diária de mais de 2 milhões e um valor patrimonial de 2,37 bilhões de reais. Seu último dividendo foi de 95 centavos, então nos últimos 12 meses ele teve uma distribuição de R$ 11,16. Então para você alcançar o Magic Number dele, você precisaria de mais ou menos 81 cotas, que daria em torno ali de mais ou menos R$ 6 mil. Fora isso, ele é um fundo imobiliário que está bem acima do CDI nos últimos 5 anos e atualmente paga bem mais que a Selic. Agora o próximo da nossa lista é o HSML11, um fundo tijolo focado em shopping, que eu particularmente gosto bastante, né? Mas eu não tenho esse na minha carteira. Mas não é porque o Lucas não tem que quer dizer que ele é ruim, tá? Pelo contrário, ele é muito diversificado, tendo 8 shoppings no total, tanto em São Paulo, Bahia, Alagoas e também no Acre, sendo um dos seus principais shoppings o Granja Viana, que quem mora aqui em São Paulo sabe como ele é, né? Ele tem mais 5 terrenos que também vão ser usados para construir mais shoppings, né? Agora falando sobre indicadores, ele tem um ótimo P/VP, tá muito barato, uma liquidez média diária muito alta, também um dividend yield de 11,55%. Mas além disso, uma coisa que a gente tem que falar sobre os fundos tijolos é principalmente de shopping, é a sua vacância, que mostra quanto por cento dos seus imóveis estão desalugados. E para shopping que precisa de empresas alugando lojas, é muito importante ela ser baixa. E no caso desse fundo é de apenas 3,70%, o que está muito bom para um FI desse porte. O seu último dividendo foi de 65 centavos, o que com 50 cotas você teria R$ 32,50, com 100 cotas R$ 65. Então, para alcançar o Magic Number, precisaria de 125 cotas. E por conta de ser um fundo de tijolo, ainda pode contar com o fator de valorização dos imóveis. Agora o próximo da nossa lista é o KNIP11, que é o Canip, né? Um fundo de papel que tem um P/VP de 1,01, que sim, ele está acima da nossa filtragem, mas ele não poderia ficar de fora do nosso vídeo, porque ele é simplesmente um dos melhores FIs de papel no mercado. Além dos seus ótimos indicadores, ele tem um dividend yield de 11,58%, distribuindo 90 centavos da última vez que ele distribuiu. Ainda tem um ótimo portfólio com quase 100% do foco no IPCA, que é tanto bom para o curto prazo quanto para o longo prazo. Além de que o Canip possui uma ótima gestão da Quínia, uma empresa que é do Itaú, um dos maiores bancos da América Latina. Agora em questão de Magic Number, você precisaria de mais ou menos 72 cotas, o que daria investido nesse fundo imobiliário mais ou menos R$ 9.226. Mas o que vale muito a pena, já que nos últimos 5 anos ele foi muito melhor que o IFIX, e também do que o CDI e também do IPCA. Outro FI que tem que estar na nossa lista para você dar uma olhada é o TGAR, um FI híbrido com dividend yield de 15,72%, sendo o maior até agora. Um P/VP de 0,79, estando muito baixo, e uma liquidez média de mais ou menos R$ 4 milhões, o que mostra que ele é muito negociado. Por conta dele ser híbrido, ele é muito diversificado, tendo tanto terrenos, imóveis, outros fundos imobiliários e uma carteira de renda fixa. Em questão de dividendo, ele distribuiu R$ 1 por cota,
cota, o que nos últimos 12 meses fez ele distribuir R$ 14,23. Ou seja, seguindo a lógica, o Magic Number dele é de 90 cotas. E como falamos, né, desse FI é muito diversificado, ele sendo perfeito para quem busca FIs assim. Nosso próximo FI é um da classe que ninguém fala, mas tem um potencial incrível, o Juro 11. Esse fundo imobiliário, apesar de ele ser como misto, né, na verdade ele é um FI infra, ou melhor, fundo imobiliário de infraestrutura. E esse tipo de FI tem um jeito único de pagar dividendos. Isso porque esse tipo de fundo imobiliário investe em debêntures incentivadas de empresas de infraestruturas. Então, diferente da maioria dos FIs que pagam dividendos mensalmente, os FI infra podem pagar mensalmente, trimestralmente ou então semestralmente, dependendo do fluxo de pagamento das debêntures que compõem a carteira deles. No caso do Juro 11, apesar de ter uma perspectiva de distribuição mensal, o FII está relacionado ao valor da cota patrimonial do fundo. Então, por isso, o fundo distribui rendimentos apenas quando tem um lucro acumulado, ou seja, quando a cota patrimonial está acima de R$ 100. Por exemplo, agora está R$ 100,83, então ele vai distribuir 83 centavos e assim por diante. É bem diferente, né? Mas isso não quer dizer que ele é ruim, pelo contrário, ele tem bons indicadores e também paga muito bem. Foram distribuídos R$ 1 por cota na última vez. Sem contar que no curto prazo ele até pode não ser tão vantajoso, né? Mas no longo prazo ele acaba sendo um ótimo investimento. Então atualmente ele está com um P sobre VP de 0,96 e ele pode ser uma oportunidade e tanto para você. Outro também que não é tão conhecido é o RZTR11, que está classificado como híbrido, mas ele é praticamente um FI agro, com foco em terras na agropecuária. Esse fundo tem 16 terras gigantes localizadas no Mato Grosso, Maranhão, Piauí, Bahia e Goiás. Nesses terrenos tem plantação de milho, soja, sorgo e também feijão. Pois é, tô te falando, esse FI ele não é tão falado, mas ele entrega o que promete, além de ter um dividend yield de 12,79%, um P sobre VP de 0,93 e uma liquidez média diária de 3 milhões. O seu último pagamento de dividendo foi de R$ 1,05, o que nos últimos 12 meses dá um total de R$ 11,58 distribuído. O Magic Number dele é de 87 cotas, que dá um valor de mais ou menos R$ 7.800 investido nesse fundo imobiliário. Mas aí, você tem algum desses fundos na sua carteira? Deixa aqui nos comentários. E se você gosta desse tipo de dica de investimento, você vai adorar essa daqui.